A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pela nossa classe Maravilhas de Sião, classe essa destinada à preparação, à instrução, à orientação dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical do campo da Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. E, aproveitando o ensejo, eu quero orientar aqui os nossos irmãos professores da ADCG, que já se inscrevam nesse canal e marque o sininho aí para que você possa ser avisado assim que nós estivermos inserindo um novo vídeo aqui no nosso canal destinado a essa aula, a esse estudo, a essa parte de preparação e alinhamento de todos os nossos irmãos que compõem o corpo docente da nossa EBD. Amém? E ainda, orientando os nossos irmãos, peço a gentileza de que nos comentários aqui desse vídeo incluam o seu nome, para que os nossos irmãos lá da secretaria consigam estar fazendo aqui a retirada de faltas dos irmãos, incluindo no sistema de pontuação, como já é de costume, durante o nosso ano letivo. Amém? Agora sim, eu sou o evangelista Leonardo Souza e hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo da nossa revista desse primeiro trimestre do ano de 2024, que versa sobre família, projeto de Deus. Nós já temos estudado em lições anteriores acerca desse assunto, vimos sobre namoro, noivado, casamento. Na lição anterior, nós vimos que a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é a regra de fé da família, é o manual da família. Então, tudo aquilo que nós pensamos acerca de família, de orientações direcionadas à família, a marido, à esposa, aos filhos, a Bíblia Sagrada é a nossa bússola, ela é o nosso manual, ela é a nossa carta magna. É nela que nós vamos encontrar todas as orientações necessárias para a condução, para a estruturação, condução da nossa família, segundo os preceitos estabelecidos na palavra de Deus. Amém? Então, hoje, dando continuidade a esse nosso estudo, eu já vou compartilhar com os irmãos aqui o nosso slide. Nós vamos estar falando acerca da vida conjugal. Né? Então, nós vamos ver aqui, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Diante disso aqui, nós vamos discorrer nesse assunto, tendo um melhor entendimento acerca das responsabilidades do marido e da mulher diante da família, tendo como referência o relacionamento entre Jesus Cristo com a sua igreja. Amém? Então, nós já podemos discorrer aqui acerca do texto áureo dessa nossa lição, que está lá em Efésios 5, verso 25, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A nossa verdade aplicada, que diz que a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Então, existe um objetivo, existe um propósito de Deus quando ele estabelece a família e quando ele estabelece a sua igreja. Os objetivos da nossa lição, que são apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das instituições e mostrar como levar a família a adorar a Deus. De antemão, eu já transmito aos irmãos que o objetivo dessa lição aqui, desse estudo nosso, hoje aqui nesse vídeo, é o quê? É simplesmente destacar na lição pontos mais relevantes, mais importantes, que os irmãos não devem deixar de estar aí conversando, tratando com os seus alunos. Amém? A introdução da nossa lição, que os irmãos podem acompanhar aí na revista, diz o seguinte: considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher, e a parceria que deve ser cultivada
entre família e igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas. O tópico 1 da nossa lição, que fala justamente sobre o simbolismo da vida conjugal. Eu destaquei aí para a nossa reflexão em Efésios 5, versos 22, 23, que diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então aqui nós já vemos Deus, na sua poderosa palavra, estabelecendo a estrutura da família, a estrutura de um relacionamento conjugal, a estrutura do relacionamento homem-mulher, marido com sua esposa. Está aqui. O marido é o quê? A cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Com isso aqui nós vemos, irmãos, é fácil nós identificarmos aqui algumas particularidades. Ou seja, quando fala acerca do relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja, nós vemos aqui uma referência de amor, referência de cuidado, referência de zelo, referência de respeito, referência de provisão, proteção da parte de Jesus Cristo para conosco, que somos a sua igreja, e, em contrapartida, o relacionamento, ou seja, a forma respeitosa com que nós, como sendo a sua igreja, nos relacionamos para com ele. A título de respeito, a título de submissão, a título de sujeição. Ou seja, então, esse modelo aqui é o que Deus apresenta como referência que deve ser adotada para nós na condução, na formação, na estruturação da nossa família. Isso fundamentado na palavra do Senhor. Amém? Então, esse tipo de comportamento que deve envolver, que deve nortear o homem e a mulher que querem estabelecer uma família segundo os princípios estabelecidos da palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então, já nesse tópico de número 1, nós vamos rapidamente discorrer nesses 3 subtópicos e vamos ver que o modelo está posto para ser seguido. Segundo, o amor e o respeito firmam o casamento. E terceiro, a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Subtópico 1.1, o modelo está posto para ser seguido. Deixo para a nossa meditação aqui em Efésios 5, 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, o modelo deixado pelo Senhor como orientação, ele é um modelo a ser seguido. O que isso significa? É um modelo a ser praticado e não apenas admirado. Tem muita gente que fica de longe olhando, o evangelho é lindo, a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é verdadeira, mas ele mesmo não quer seguir, ele não quer praticar, ele não quer se sujeitar. Então esse modelo aqui deixado pelo Senhor, né, quando nós vemos aqui essa referência em Efésios aqui, pelo apóstolo Paulo, falando aqui, ele já nos direciona a ter uma compreensão justamente o quê? Que é um modelo a ser seguido. Ou seja, assim como Cristo amou a igreja, nós, maridos, devemos amar as nossas mulheres. Ou seja, amando, respeitando, cuidando, protegendo, sendo provedores do lar, o homem sendo a cabeça da mulher, ou seja, sendo o representante de Deus no relacionamento. Representar não significa ser Deus, então ele representa Deus. Ele simplesmente, ele leva, ele conduz, ele é o canal dos posicionamentos de Deus no seio familiar. O homem, ele tem essa autoridade diante de Deus, tem essa responsabilidade diante de Deus, em ser canal de Deus para com a família. Então, por isso que o homem é colocado como cabeça da família. E a mulher deve o quê? Se sujeitar a ele, como ao Senhor. Da mesma maneira que nós, como sendo a igreja,
nos sujeitamos à vontade do Senhor, nos submetemos à vontade de Deus, assim a mulher deve se submeter ao seu marido. E fala ainda mais aqui, como Jesus Cristo sendo o quê? Cabeça do corpo. Isso fala sobre unidade, ou seja, isso aqui nos chama a atenção acerca de união, comunhão e unidade. Nós vamos falar mais à frente no estudo da nossa lição sobre isso, né? Sobre união, sobre a importância de estarmos unidos, a importância sobre termos comunhão no relacionamento e a importância sobre termos unidade. Já adianta aos irmãos, união é o quê? É estar junto. Comunhão é o quê? É ter o mesmo sentimento. E unidade, ter o mesmo pensamento. Então, na vida conjugal, é importante que haja união, é importante que seja um só corpo, uma só carne. Segundo, é importante que tenha comunhão, ou seja, um sentir o que o outro sente, um se importar com a dor do outro. Terceiro, ter o mesmo pensamento, compartilharem de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito diante de Deus. É isso que nós vemos aqui, esse modelo a ser seguido. Segundo, o amor e o respeito firmam o casamento. Não existe casamento sem amor e sem respeito. Fica para a nossa meditação em Efésios aí que diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Assim como Cristo incondicionalmente amou a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa, cuidar dela, zelar dela, e a sua esposa, assim como a igreja ama o noivo, ama o seu noivo, que é Jesus Cristo, e se sujeita e se submete a ele, da mesma maneira a esposa deve se sujeitar ao seu marido, o respeitando, o amando, pois casamento sem amor não é casamento. Não existe relacionamento que dure se não houver respeito, se não houver cumplicidade, se não houver companheirismo, se não houver harmonia. Amém? Então, é justamente em cima disso que nós vamos compreender. Porque a mulher, quando se sujeita, ela está se submetendo não somente à questão do homem em si, não. Ela está reconhecendo no marido a autoridade de Deus na vida dele. Então, quando nós falamos em vida conjugal, não existe competição em ver quem manda mais, pois Deus já estabeleceu tudo certinho na sua poderosa palavra. A quem compete o quê? Qual é o posicionamento do marido no relacionamento? Qual é o posicionamento da esposa no relacionamento? Resumidamente, quem manda é Deus. Então, quem tem autoridade é Deus. Então, nós temos responsabilidade. E a autoridade que recebemos diante de Deus, por Ele, é para cumprir aquilo que Ele nos mandou. Então, o homem tem uma responsabilidade diante do relacionamento, ali no casamento, e a mulher tem a sua responsabilidade. Ninguém é maior que ninguém. A Bíblia não é nem machista e nem feminista. Ela é equilíbrio. A palavra de Deus é equilibrada. Então, ela estabelece o que é a responsabilidade do marido, o que é a responsabilidade da sua mulher, da sua esposa. E quando uma mulher desrespeita o seu marido, ou quando o marido desrespeita a sua esposa, ele, antes disso, ele está desrespeitando a palavra de Deus. Então, é importante nós realmente compreendermos todo esse simbolismo na vida conjugal que está fundamentado na palavra de Deus. E é isso que nós vemos nesse subtópico terceiro já da nossa lição, que fala o quê? A sujeição se estabelece no temor do Senhor. Fica aí a nossa meditação em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, o primeiro passo para o homem amar e respeitar a sua mulher é ele se submeter, ele temer a Deus. Porque quando ele teme ao Senhor, ele obedece a sua palavra, então ele entende a importância,
a relevância e a sua responsabilidade diante da sua esposa. Da mesma maneira que a mulher que é sábia, que busca edificar o seu lar, edificar a sua casa, ela teme ao Senhor. Então ela obedece à palavra de Deus. Então ela obedece e se sujeita ao seu marido, pois reconhece nele uma liderança instituída pelo próprio Deus. Então, a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Amém? Interessante que eu cito sempre um exemplo que no militarismo a continência ela não é destinada necessariamente àquela pessoa, ao indivíduo. Não, ela não é individual. Ela é impessoal. Ela é direcionada à autoridade. Ou seja, gostando ou não, eu vou prestar minha continência ali. Então, isso aí é o quê? Porque ela visa a autoridade. Então, vamos voltar aqui a esse raciocínio. Por que eu estou falando isso? Porque existem questões familiares que, às vezes, famílias que estão vivendo momentos difíceis, delicados, crises familiares, onde o marido talvez não seja aquele exemplo de marido, a esposa talvez não seja aquela referência de esposa. Porém, um erro não justifica outro. Nós devemos, em tudo, andar em obediência à palavra do Senhor. É na obediência que nós vencemos. Então, por mais que talvez, minha irmã, seu marido não esteja sendo da maneira como deveria ser na palavra de Deus, ele está cometendo erros, a irmã deve continuar obedecendo o que está estabelecido na palavra de Deus. Porque a obediência é o segredo para a nossa vitória. E a sujeição se estabelece no temor ao Senhor. Se eu temo ao Senhor, eu vou obedecer à sua palavra. Então, ainda que a outra pessoa esteja em alguma situação cometendo deslizes, nós temos a nossa vida com Deus e devemos temer ao Senhor sobre todas as coisas. Então, eu vou seguir o caminho da obediência. Permaneça no caminho da obediência, porque a vitória vem. Então, essa aqui é a referência. A sujeição se estabelece no temor do Senhor. O mesmo aqui vale, abrindo mais um leque, aos filhos. Ah, não, eu não tenho uma boa referência lá na minha mãe, lá no meu pai. Eles não são exemplo. Sim, mas você, como servo de Deus, como alguém que teme ao Senhor, tem que ser exemplo de filho, fundamentado na palavra de Deus. Então, em qualquer situação, o segredo é nós andarmos no caminho da obediência no que está estabelecido na palavra de Deus. Não vamos utilizar o erro do outro como ponto de referência para justificar os nossos erros. Vamos, antes de tudo, temer ao Senhor e obedecer à sua poderosa palavra. Diante disso, nós aprendemos que a maneira como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges, ou seja, o modelo está estabelecido na palavra de Deus. O modelo a ser seguido. Não apenas admirado, mas seguido. Nós, a todo tempo, devemos confrontar a nossa maneira de agir com o que Deus está estabelecendo na sua poderosa palavra. Segundo tópico, a criação das duas instituições. Deixo aí para nossa referência esse fragmento da nossa revista, que diz: são duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. Isso nos faz alusão justamente aqui, a termos Deus criando a família em primeiro lugar. Antes de tudo, Deus criou a família. Mais à frente, por intermédio de Jesus Cristo, a igreja foi edificada. E ambas estão intimamente conectadas. E assim devem permanecer. Então, é esse entendimento que nós precisamos realmente compreender. E com base nessa afirmação, fica fácil nós ainda compreendermos que não há como um obreiro, e quando eu falo aqui obreiro, eu não me refiro apenas àqueles que possuam cargos eclesiásticos. Não, falo a todos aqueles irmãos e irmãs que estão envolvidos na obra de Deus, trabalhando de alguma maneira. Não há como você ser bem-sucedido na obra de Deus se não tiver
preocupação em zelar pela sua família. É necessário que haja o quê? Equilíbrio entre família e entre o que nós realizamos na obra realmente de Deus. Porque a igreja começa em casa. Não há como a gente conduzir a família de qualquer maneira em desobediência com a palavra de Deus e achar que vai ter uma vida ministerial bem-sucedida. Não é assim que funciona. Palavra de Deus, evangelho, é equilíbrio. E é justamente sobre isso que nós vamos discorrer nesse segundo tópico. Nós vamos ver o que? A relação entre família e a igreja. Segundo, a igreja como defensora da família. E, por último, a família como promotora da igreja. Nesse tópico de número 2.1, nós temos a relação entre família e igreja, que foi exatamente o que nós começamos a discorrer aqui. Está lá a referência em Timóteo. 1 Timóteo 3:5, que diz o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não. Ou seja, se você não consegue conduzir bem a sua família, se você não consegue ser temente ao Senhor e obediente à sua palavra, na maneira de conduzir e lidar com a sua família, com a sua mulher, com o seu marido, certamente não vai agir corretamente, não vai ter cuidado na igreja de Deus. É justamente isso que nós vemos aqui. Então, a relação família-igreja é uma simbiose. O que é isso? O que são simbiontes? São seres diferentes que estão intimamente conectados para benefício mútuo. Assim, nós temos a instituição da família e da igreja. Estão intimamente conectados. A família compõe e auxilia a igreja. Em contrapartida, a igreja preserva e ajuda a família. Então, nós vemos aqui o quê? Uma reciprocidade. Nós temos que entender que tem que ter essa conexão entre família e a igreja. E se uma não vai bem, não tem como a outra caminhar bem. Se você não está bem com a sua esposa, você não vai estar bem no seu ministério, você não vai estar bem na igreja. Se você não sabe tratar bem dos seus filhos, você não vai conseguir tratar bem dos irmãos na igreja. Se você não consegue ter um bom relacionamento com os seus filhos, como é que você vai ter, como você vai se relacionar com os seus irmãos na igreja? Então, irmãos, são coisas que caminham juntas. Tem que caminhar juntas. Então, a igreja começa em casa. A igreja começa na família. É isso que nós entendemos no estudo da nossa lição de hoje. Segundo, a igreja como defensora da família. E aqui eu ressalto aí para nós esse fragmento da revista que diz: os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Ou seja, e onde que a igreja entra nesse aspecto? Eu já falei anteriormente, nós já estávamos vendo aqui, que se a família não vai bem, aí fica difícil a gente estar bem na igreja. Se eu não estou bem em casa, como é que eu vou estar bem na igreja? Não vou, certo? Diante disso, nós vemos que o inimigo ataca o quê? A família. Ele tenta a todo instante desconstruir a família, desconstruir o modelo deixado pelo Senhor na sua palavra. Porque fazendo isso, ele vai desestabilizar igualmente a igreja. Pelo menos essa é a intenção dele. Né? Ao desestabilizar a família, ele desestabiliza também a igreja. Então, daí a importância de nós, como sendo servos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, igreja do Senhor, também nos posicionarmos em defesa da família. Interessante que todos os posicionamentos da igreja são fundamentados na palavra de Deus. Não fomos chamados, irmãos, para sermos debatedores do Evangelho. Somos pregadores do Evangelho. Estamos aqui para ensinar, aprender e ensinar o que a Bíblia diz. E não disseminar nossas opiniões. Não. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de vida. A gente vive o que a Bíblia manda e ensina que a gente faça. E estruturamos a nossa família segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Então, todo o nosso posicionamento deve estar fundamentado na palavra
de Deus. Diante disso, a igreja deve se posicionar, sim, como defensora da família. A igreja, de maneira alguma, pode se omitir aos ataques que as famílias vêm sofrendo, que a família vem sofrendo. A igreja, que é sal da terra, a igreja que é luz do mundo, que é coluna e firmeza da verdade, como nós vemos lá em Timóteo, 1 Timóteo 3,15, fala exatamente sobre isso. Ou seja, nós temos o compromisso com a verdade. Qual é a verdade? A verdade da palavra de Deus. Então, nós devemos nos manter firmes nos princípios do Evangelho. Com essa linha de raciocínio, nós entendemos que, de maneira alguma, a igreja não pode abençoar aquilo que a Bíblia condena. Da mesma maneira que nós não podemos condenar aquilo que a Bíblia abençoa. Por quê? Nós agimos e andamos segundo o que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz que é abençoado em nome de Jesus. E o que a palavra de Deus fala, ela condena, é condenável e não tem o que se possa fazer. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós obedecemos, seguimos, ensinamos e aprendemos aquilo que a Bíblia diz. Amém? Então, esse é o posicionamento da igreja. Sempre a favor, em defesa, seguindo o que a Bíblia diz que é o certo, que é correto. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que é certo, que é bênção, que é caminho de vitória, é caminho de vitória. Então, nós, como servos de Deus, estamos aqui aprendendo como que nós devemos seguir para sermos vitoriosos em todas as áreas das nossas famílias. Amém? E aí nós entramos no tópico de número 2.3 da nossa lição, que diz a família como promotora da igreja. E aqui nós vemos aqui bem caracterizado essa relação de reciprocidade entre a família e a igreja. Fica para a nossa reflexão aqui esse fragmento da revista que diz: uma igreja não pode ser forte, viva e santa, com famílias fracas na fé. Tudo começa na família. Deus primeiro criou a família. Deus instituiu a família para depois, por intermédio de Jesus, edificar a igreja. Certo? Então, famílias estruturadas na palavra de Deus integram igrejas vitoriosas, prósperas e conscientes da sua responsabilidade diante de Deus. Por conta disso, irmãos, a igreja começa em casa. Então, hábitos como leitura diária da palavra de Deus, cultos, domésticos, são situações que não podem, irmãos, ficar no esquecimento. O mundo tem evoluído cada vez, Entretanto, princípios são inegociáveis. Costumes vão se mudando, seja de uma região para outra, seja de um tempo para outro. Costumes mudam, mas princípios não. Princípios são imutáveis. E esses bons hábitos devem, sim, ser cultivados no seio familiar. A reunião familiar, sentar para conversar com a família, ler a palavra de Deus, os cultos domésticos, são hábitos, irmãos, que não podemos, como servos de Deus, de maneira nenhuma, deixar no esquecimento. Porque cada vez mais a importância, a relevância desses cultos tem se mostrado cada vez mais necessárias nos nossos dias atuais. Com isso, nós concluímos e aprendemos que família e igreja são duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra, ou seja, uma relação de reciprocidade, conexão total entre família e a igreja. Amém? E nós entramos no último tópico dessa lição, levando a família a adorar a Deus. Deus, para a nossa reflexão, Salmos 27, verso 4, que diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Irmãos, culto é uma oportunidade dada por Deus
de estarmos unidos, adorando o nome do Senhor. Unidos como família e famílias unidas e reunidas para adorar o nome do Senhor. Não abramos mão desse privilégio de estarmos unidos na casa de Deus, adorando o nome do Senhor. Em tempos de total individualismo, é onde o mundo vem sofrendo os efeitos colaterais da evolução tecnológica, e cada vez mais as pessoas estão mais isoladas por intermédio do culto. Nós temos a oportunidade de estarmos em união, adorando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é uma oportunidade ímpar. Não abra mão de estar com a sua família no culto. Não abra mão de estar adorando ao Senhor lá na igreja, no templo. É importante, é bíblico. Não se permita levar por conversas, por falácias, aí que tentam desqualificar a importância, a relevância de estarmos unidos adorando o nome do Senhor. A Bíblia não fala sobre isso. Muito pelo contrário. Ela reitera, ratifica a importância de nós estarmos adorando a Deus no templo. Né? Então, nós vimos aqui agora o salmista falando exatamente isso. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ou seja, é importante de estarmos juntos adorando o nome do Senhor. E aí nós vamos discorrer nesse último tópico, falando que a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Segundo, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. E terceiro, a igreja é promotora da paz e de instrução para a santidade. Subtópico 3.1, a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Fica aí para a nossa meditação, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas procuram a igreja por causa do evangelho. E algumas abandonam o evangelho por causa de igrejas. Isso acontece justamente porque, quando nós fazemos aquilo que Deus estabelece na sua palavra, existe equilíbrio, existe paz, existe tranquilidade, existe harmonia. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem levar a sua opinião para dentro da igreja. E, ao invés de fazer aquilo que a Bíblia diz, começa a tentar fazer aquilo que ele acha que deve ser. E aí a coisa começa a mudar de figura. E, infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas que se desviaram do evangelho, porque se deixaram levar, não pelo que a Bíblia diz, mas por opiniões de pessoas ou palavras que ouviram dentro da igreja. Não sejamos pedras de tropeço na vida de ninguém dentro da igreja. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Estamos ali para que, por intermédio do Espírito Santo, nós sejamos aliviados, percamos ali esse fardo, essa carga que nós estamos constantemente recebendo por onde passamos nesse mundo. Então, no versículo que nós acabamos de ler, diz exatamente isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, lá na igreja é lugar, sim, de aliviar tensões. Então, irmãos, quando nós vivemos na prática da palavra de Deus e obedecemos o que está estabelecido na sua palavra, nós temos tranquilidade, nós temos serenidade, e nós encontramos a harmonia em todas as áreas da nossa vida. Porque, verdadeiramente, a igreja do Senhor foi levantada, foi estabelecida por Jesus Cristo. Ela é um ambiente de cura do corpo, um ambiente de cura da alma, um ambiente de libertação de vidas para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? 3.2. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Aqui fica para a nossa reflexão Salmos 133,
1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para nós entendermos, irmãos, a profundidade desse tópico da nossa lição, que fala sobre união, comunhão e unidade, nós precisamos entender o que de fato significa isso. Então, o que é união? União é estar junto. Isso que é união. Quando nós estamos reunidos no culto para adorar a Deus, nós estamos ali unidos, todos juntos para adorar o nome do Senhor. Isso é união. Comunhão fala sobre o quê? Mesmo sentimento. Comunhão fala sobre sentir juntos. Isso é comunhão. Então, quando a gente fala, ainda falando aqui sobre sentir, ter o mesmo sentimento, vamos lá para Filipenses, capítulo 2, verso 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, se eu tenho o mesmo sentimento, se eu tenho em mim o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, significa o quê? Significa, então, que eu estou em comunhão com Ele. Isso fala de sentimento. Comunhão é isso. Vamos mais um exemplo de comunhão. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso fala sobre comunhão uns com os outros. É quando eu sinto a dor do meu irmão, quando eu também me alegro com a alegria do meu irmão. Isso é o quê? Comunhão. Isso é o quê? Sentir junto. Sentir, temos o mesmo sentimento. Isso é comunhão. E unidade. O que é unidade? Unidade é ter o mesmo pensamento. É pensar igual. Isso é unidade. Aí, vamos lá para Mateus 9, verso 4, diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Aqui nós vemos aqui, já lá naquela passagem, quando Jesus cura um paralítico. Então nós tínhamos ali pessoas unidas, tinha muita gente ali, havia união, certo? Mas aqui vemos os escribas. E Jesus fala o quê? Eles não estavam com o mesmo pensamento. E podemos também aqui concluir que não estavam em comunhão, pois não estavam se compadecendo do sofrimento do outro. Então aqui, olha, unidade. Não tinham o mesmo pensamento. Não estavam ali com o mesmo objetivo. Então, assim, acontece dentro da igreja. Então, claro que a gente não vai ter tempo para discorrer sobre isso. Agora, dentro lá daquele culto, nós temos uma união de pessoas. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas cultuando. Estão unidas ali. Agora, será que todos ali têm comunhão uns com os outros? Estão com o mesmo sentimento? E unidade. Será que todos têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo? Estão com o mesmo propósito? Então, lá na igreja, o ambiente busca proporcionar isso. União, comunhão e unidade. A estrutura da igreja em si já busca fomentar essas três coisas que são essenciais para a vida cristã. União, comunhão e unidade. Então, irmãos, aqui destacando mais uma vez a importância, a relevância de estarmos adorando a Deus no templo, cultuando a Deus lá juntos, tendo união, tendo comunhão uns com os outros e em perfeita harmonia, unidade de raciocínio, pensamento, tendo o mesmo objetivo diante do Senhor. É isso que nós vemos aqui. E o último subtópico da nossa lição: a igreja é indiscutivelmente promotora da paz e de instrução para a santidade. E aqui fica para a nossa meditação Mateus 5:9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não somos chamados para sermos debatedores do Evangelho, somos pregadores do Evangelho. Estamos aqui para levar a mensagem de santificação, de exortação, a verdade do Evangelho para esse mundo. Estamos aqui nesse exato momento. Estamos aprendendo, estamos ensinando, estamos instruindo para que todos nós consigamos juntos caminhar rumo e evoluir no que se refere à santificação diante
do Senhor, pois sem ela jamais conseguiremos ver a Deus. Então, irmãos, esse é o nosso objetivo: promover a paz e buscar aprender sempre mais da palavra de Deus. E eu costumo sempre falar o seguinte: do que vale o conhecimento se não for para ser compartilhado? Se você aprendeu algo que é importante, que é verdadeiro, não guarde para você. Compartilhe com as pessoas que te cercam. E essa é a nossa missão como servos do Senhor. E aqui nós aprendemos que o culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor. E aqui eu acredito que nós tenhamos concluído e alcançado os objetivos da nossa lição, que foram apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das instituições e mostrar como levar a família a adorar ao Senhor. A conclusão da nossa lição, que os irmãos podem acompanhar pela revista, diz o seguinte: no enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local sejam ativas e produtivas agências para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render à cultura mundana contrária ao estabelecido pelo Senhor Deus, Criador da família e da igreja. Amém? Na nossa próxima lição, vamos estar estudando acerca da importância da família para a sociedade. E aqui, como de costume, deixo aos irmãos o meu endereço de e-mail, está aqui também meu endereço nas redes sociais, para que os irmãos que quiserem possam estar seguindo, entrando em contato também conosco, caso haja alguma dúvida ou alguma informação, algo que os irmãos queiram acrescentar no nosso estudo, será muito bem-vindo, irmãos, que aqui ninguém sabe mais que ninguém, não. Nós estamos aprendendo juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E, encerrando a nossa aula, como de costume, desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Muito obrigado, uma excelente aula aos irmãos e que Deus continue abençoando poderosamente. Deus abençoe.